Dizem que todo lugar tem suas histórias. Contos que ecoam entre gerações, ganhando novos detalhes a cada vez que são contados. Em uma pequena cidade do interior, havia uma dessas histórias. A lenda do Fantasma de Ferro. Era um trem que, segundo os mais velhos, ainda percorria os trilhos abandonados à meia-noite, mesmo depois de décadas de silêncio. Você pode até ouvir o apito se prestar atenção, avisavam. Ninguém sabia onde ele parava, mas todos sabiam como a história começava com um acidente catastrófico. Júlia, Eduardo, Luana e Marcos ouviram a lenda pela primeira vez de um colega da escola durante o intervalo. A ideia de um trem assombrado era divertida, mas também instigante. Naquela tarde, sentados no pátio, riram da possibilidade. É só uma história para assustar criança, disse Marcos, tentando parecer destemido. Ou você tem medo de fantasmas? Provocou Júlia, arqueando a sobrancelha. A provocação funcionou. Naquela noite, os 4 decidiram investigar o antigo trilho desativado que ficava nos arredores da cidade. Não era difícil chegar lá. A linha ferroviária esquecida cortava uma parte da floresta que os jovens já haviam explorado antes. A diferença era que, dessa vez, eles iriam mais longe, até encontrar o trem. O caminho para o desconhecido, o grupo se reuniu ao cair da tarde. Armados com lanternas, mochilas e um mapa antigo da ferrovia que Eduardo encontrou na biblioteca, eles seguiram em direção ao local. A caminhada começou tranquila, mas conforme o sol se punha, a atmosfera começou a mudar. As árvores ao redor do trilho estavam retorcidas, como se tivessem crescido tentando escapar da terra. Ervas daninhas cobriam os dormentes de madeira, e o vento soprava em rajadas curtas, trazendo um frio inesperado para uma noite de primavera. Isso está mais sinistro do que eu imaginei, comentou Luana, apertando a alça da mochila. São só árvores e vento, rebateu Eduardo, tentando esconder o nervosismo. Mas Júlia estava estranhamente quieta. Ela tinha a sensação de que algo os observava, mas não quis compartilhar com os outros. É só a imaginação, pensou, tentando ignorar os calafrios que subiam pela espinha. O trem esquecido. Depois de quase 1 hora de caminhada, o grupo finalmente avistou o que procurava. O trem estava ali, parado como um monólito esquecido no tempo. A locomotiva, uma massa de metal coberta de ferrugem, parecia estar esperando. Lá está ele, disse Marcos, tentando soar triunfante, mas sua voz saiu trêmula. Os vagões estavam encobertos por uma fina camada de musgo, e as janelas quebradas davam a impressão de olhos que observavam os intrusos. O silêncio ao redor era opressor, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos sobre a vegetação rasteira. Ao se aproximarem, Júlia sentiu uma resistência invisível, como se o ar ao redor do trem fosse mais denso. Eduardo foi o primeiro a subir na plataforma da locomotiva. Está mais bem preservado do que eu pensei, disse ele, passando a mão sobre uma alavanca enferrujada. É porque ninguém mais vem aqui, respondeu Luana, entrando em um dos vagões. O interior estava empoeirado, mas ainda preservava resquícios de sua antiga glória. Havia bancos de madeira lascada e no chão um bilhete amarelado que Marcos pegou para examinar. Olha isso, disse ele, mostrando aos outros. O bilhete tinha uma data, 12 de setembro de 1973, o dia do acidente. Antes que pudessem discutir, um som baixo e metálico ecoou pela estrutura. O que foi isso? Perguntou Luana, visivelmente assustada. O primeiro sinal. Todos ficaram imóveis, segurando a respiração. O som parecia vir de um dos vagões mais à frente, um Ranger metálico que lembrava uma porta sendo aberta lentamente. Eduardo tentou acalmar o grupo. Deve ser o vento ou um animal. Então vai lá ver, desafiou Marcos, tentando esconder o medo atrás de um sorriso nervoso. Com a lanterna na mão, Eduardo começou a andar em direção ao som, seguido de perto pelos outros. O próximo vagão estava mais escuro, com janelas completamente cobertas por sujeira. Quando entraram, o cheiro de ferrugem e algo doce e enjoativo os envolveu. Isso não é normal, murmurou Júlia, apertando o braço de Luana. De repente, um som estridente como metal arranhando metal atravessou o ar. As lanternas tremularam, e por um breve momento, Júlia viu algo na janela. Uma figura. Um rosto. Alguém está aqui, ela gritou, saindo correndo em direção à saída. Os outros a seguiram, ofegantes e confusos, mas quando chegaram ao lado de fora,
O trem parecia ainda mais silencioso, como se estivesse esperando o chamado do apito. Enquanto o grupo tentava decidir o que fazer, um som cortou o ar. Um apito distante vindo de algum lugar na escuridão. Isso não pode ser real, disse Luana. Os olhos arregalados. É melhor a gente ir embora, sugeriu Marcos, olhando nervosamente para o trilho que parecia mais vivo do que antes. Mas antes que pudessem se mover, o som de passos ecoou dentro do trem, como se alguém estivesse se aproximando. A atmosfera ficou mais pesada, e Júlia sentiu como se o chão estivesse prestes a desabar. Precisamos sair daqui, disse ela, puxando os outros pela mão. Enquanto corriam de volta pelo trilho, uma sensação os seguia. Não era apenas medo, mas algo mais profundo, uma presença que parecia querer manter-los ali. No caminho, Júlia olhou para trás e viu o trem iluminado por uma luz tênue, como se ainda estivesse em funcionamento. Isso não acabou, disse ela, mais para si mesma do que para os outros. Os vagões do trem pareciam ainda mais assustadores quando vistos de perto. A ferrugem nas paredes brilhava fracamente sob a luz trêmula das lanternas do grupo, e o ar pesado cheirava a mofo e algo mais indefinível, quase metálico. Apesar do medo que sentiam, os amigos não conseguiam se conter. A sensação de estar ali no coração da lenda era ao mesmo tempo aterrorizante e irresistível. Eduardo caminhava à frente, iluminando os corredores estreitos. Cada vagão era um testemunho silencioso do passado. Malas largadas no chão, algumas ainda fechadas. Roupas penduradas em cabides que balançavam suavemente, embora não houvesse brisa. Júlia parou diante de um casaco infantil que parecia recém-deixado ali. Isso é tão estranho, ela murmurou. Ou assustador, respondeu Luana, aproximando-se dela. Marcos se manteve mais atrás, inquieto. Ele não gostava do jeito como o som de seus passos parecia ecoar além do normal, como se alguém o seguisse. Em um dos vagões centrais, Eduardo encontrou um objeto que chamou sua atenção. Um pequeno caderno de couro marrom, desgastado pelo tempo. Ele o abriu com cuidado, revelando páginas amareladas cobertas por uma caligrafia elegante. É um diário, disse, virando-se para os amigos. Parece que foi de um dos passageiros. Os outros se aproximaram enquanto ele lia em voz alta. 12 de setembro de 1973. O trem está lotado hoje. Há crianças correndo pelos corredores e os trabalhadores tentam manter a ordem. Mas algo não está certo. Um dos condutores falou sobre um problema nos trilhos. Espero que seja apenas um boato. As palavras pareciam encharcadas de pressentimento. Eduardo continuou lendo e, conforme avançava, os relatos ficavam mais inquietantes. O autor mencionava um barulho estranho vindo da locomotiva, seguido por um silêncio opressor. Algo está errado. O trem parou no meio da ferrovia. Todos estão perguntando o que aconteceu, mas ninguém parece ter respostas. O condutor acabou de passar correndo, dizendo algo sobre freios falhando. Estou com medo. Eduardo parou. O silêncio entre eles era pesado. Isso é real? Perguntou Marcos, a voz tremendo. Antes que alguém pudesse responder, um som fraco ecoou pelo vagão. Era um riso distante, como de uma criança. Vocês ouviram isso? Perguntou Luana, agarrando o braço de Júlia. O som foi ficando mais claro. Passos ecoavam pelo vagão, como se um grupo invisível estivesse se aproximando. As lanternas começaram a piscar, lançando sombras tremulantes nas paredes enferrujadas. De repente, o corredor diante deles se encheu de figuras translúcidas. Homens, mulheres e crianças, vestidos com roupas antigas, surgiram como fantasmas. Alguns estavam sentados nos bancos, conversando animadamente, enquanto outros caminhavam pelos corredores. A cena parecia pacífica à primeira vista, mas algo estava terrivelmente errado. Os fantasmas começaram a reagir a algo que o grupo não podia ver. Um grito cortou o ar e as figuras se agitaram. Passageiros correram em pânico, enquanto funcionários tentavam conter Toulouse. Isso é o acidente, sussurrou Eduardo, horrorizado. O grupo assistiu impotente enquanto a cena se desenrolava diante deles. Um condutor apareceu, gritando algo sobre um problema nos trilhos, e então veio o estrondo. Um som ensurdecedor encheu o ar, e as figuras desapareceram como fumaça, deixando o vagão novamente em silêncio. Precisamos sair daqui, gritou Júlia, puxando os outros pelo braço. Eles correram de volta pelo vagão,
Mas algo havia mudado. O corredor parecia mais longo do que antes, como se o trem estivesse se esticando. As portas que antes estavam abertas agora estavam trancadas, e os sons de passos ainda o seguiam. Não faz sentido, gritou Marcos, tentando abrir uma das portas. Isso não estava assim antes. As luzes das lanternas piscavam mais rápido, lançando sombras grotescas nas paredes. De repente, uma voz ecoou pelo vagão, grave e cortante. Vocês não deveriam estar aqui. A voz parecia vir de todos os lados, reverberando nas paredes metálicas. Quem? Quem está aí? Perguntou Eduardo, tentando soar firme, mas sua voz falhou. Não houve resposta. Apenas um som baixo e rítmico, como o bater de um coração metálico. O grupo tentou voltar para o primeiro vagão, mas o caminho parecia mudar constantemente. As janelas mostravam uma paisagem que não combinava com o ambiente externo. Florestas queimadas, campos cobertos por névoa e trilhos que se perdiam no vazio. Isso não é real, murmurou Luana, lágrimas escorrendo pelo rosto. Temos que continuar, insistiu Júlia, segurando a mão dela. Eles finalmente alcançaram a locomotiva, mas ao entrar, viram algo que fez seus corações gelarem. O maquinista estava lá, ou pelo menos o que restava dele. Seu corpo translúcido estava preso à cabine, com as mãos nos controles e os olhos fixos nos deles. Vocês não deveriam ter vindo, disse ele, com uma voz cavernosa. De repente, o trem inteiro estremeceu, como se tivesse ganhado vida. O som do apito cortou o ar, e o chão sob seus pés tremeu violentamente. O grupo tentou abrir a porta da locomotiva, mas ela não se movia. Júlia, desesperada, gritou: "Por que estamos aqui? O que você quer de nós?" O maquinista não respondeu, mas seu olhar parecia indicar algo além deles. Quando se viraram, viram o corredor do trem novamente, cheio de figuras fantasmagóricas, todas olhando diretamente para eles. O som de passos aumentou, e os fantasmas começaram a se aproximar. "Isso é um pesadelo", murmurou Eduardo, recuando. Mas Júlia percebeu algo. As figuras não estavam simplesmente andando, elas estavam tentando impedi-los de sair. "Eles não querem que a gente vá embora", disse ela, puxando os outros. Com esforço, o grupo conseguiu abrir a porta e saltar para fora do trem. Mas ao olhar para trás, o trem parecia ter mudado. A luz de sua locomotiva brilhava intensamente, como se estivesse observando-os. Eles correram em direção ao trilho, mas Júlia sabia que aquilo não havia acabado. O trem parecia vivo, e o peso de sua presença ainda o seguia. O som de correntes arrastando no metal ecoou pelo vagão, um ruído que fez o sangue dos 4 amigos gelar. Eduardo apontou a lanterna na direção do som, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão. O trem, agora mais vivo do que nunca, parecia conspirar contra eles. Os vagões rangiam, e um cheiro de ferro queimado preenchia o ar. Júlia apertou o braço de Luana, que respirava com dificuldade, os olhos arregalados. "Ele está vindo", sussurrou Marcos, o medo evidente em sua voz. De repente ele surgiu. O antigo condutor do trem apareceu na penumbra, uma figura de pesadelo. Seu uniforme estava rasgado e manchado de sangue seco, e correntes enferrujadas pendiam de seus pulsos e tornozelos. Os olhos, brilhando como carvões em brasas, pareciam atravessar a alma de cada um deles. "Vocês não deveriam estar aqui", rugiu ele, a voz reverberando como trovões nos vagões vazios. A aparição avançou, arrastando as correntes enquanto o grupo recuava, tropeçando nos bancos. Eduardo tentou falar, levantar as mãos em um gesto de paz, mas o condutor não parecia interessado em diálogo. Ele ergueu uma das correntes, que serpenteou pelo ar como uma coisa viva, e a lançou em direção a eles. "Corram!", gritou Júlia, puxando os outros pela mão. Eles dispararam pelos corredores estreitos, as correntes chicoteando as paredes atrás deles. As luzes das lanternas tremiam, projetando sombras distorcidas que pareciam tomar vida própria. O som das botas do condutor contra o piso metálico era implacável, uma batida que acelerava o coração de todos. Depois de correrem por vários vagões, os amigos chegaram a um que parecia diferente. Não havia malas abandonadas nem sinais de passageiros, apenas uma calmaria opressora. Era como se o tempo tivesse parado ali. Marcos fechou a porta atrás deles, ofegante. Ele não pode entrar aqui, certo?", perguntou Luana, a voz trêmula.
Não sei, respondeu Júlia, olhando ao redor. Algo neste lugar é estranho. As paredes estavam cobertas por marcas de arranhões, como se alguém tivesse tentado sair dali desesperadamente. No chão, um livro grosso e empoeirado chamou a atenção de Júlia. Ela o pegou e começou a folhear. Era um relatório do acidente, com páginas datilografadas que descreviam os detalhes técnicos do desastre. Mas também havia anotações manuscritas, feitas por alguém que parecia estar documentando a verdade que ninguém queria admitir. Olhem isso, disse Júlia, mostrando uma página aos amigos. As anotações revelavam que o acidente não fora culpa do condutor. Uma falha estrutural nos trilhos, ignorada pela companhia ferroviária para economizar dinheiro, foi a verdadeira causa. O condutor, no entanto, foi usado como bode expiatório, acusado de negligência e deixado para suportar a culpa sozinho. Ele foi injustamente culpado, murmurou Eduardo, olhando para as palavras. E agora está preso aqui, remoendo essa raiva. Antes que pudessem discutir mais, o silêncio foi quebrado por um som metálico. As correntes. Elas começaram a se arrastar pela porta do vagão, e a figura do condutor surgiu novamente, seus olhos brilhando com mais intensidade. Vocês não entenderão, rugiu ele, avançando. Vocês não sabem o que é carregar o peso de tantas vidas. Júlia deu um passo à frente, segurando o relatório como se fosse um escudo. Nós sabemos o que aconteceu, gritou ela. Sabemos que não foi culpa sua. O condutor hesitou, sua forma tremendo como uma chama prestes a se apagar. Mentiras. Sempre mentiras, murmurou ele, mas sua voz tinha perdido um pouco da fúria. Aproveitando a hesitação, Júlia começou a ler em voz alta as partes do relatório que provavam a inocência dele. Cada palavra parecia enfraquecê-lo, sua figura se tornando menos sólida. Você foi uma vítima, assim como todos os outros. Mas precisa parar com isso. Precisa descansar. Os olhos do condutor encontraram os dela, e por um momento, algo humano brilhou em seu olhar. Não posso. Ele sussurrou. O trem não deixa. A revelação deixou o grupo em choque. Não era apenas o condutor que estava preso ali. O próprio trem parecia ser uma força maligna, alimentando-se da dor e da raiva de todos que morriam em seu interior. As luzes começaram a piscar novamente, e o trem estremeceu como se estivesse vivo, protestando contra a tentativa de libertação. Precisamos sair daqui agora, gritou Eduardo. Mas o condutor ergueu a mão, apontando para o relatório. Levem isso. Mostrem a verdade ao mundo. É a única forma de quebrar o ciclo. Antes que pudessem responder, as correntes ao redor dele se apertaram, arrastando-o de volta para a escuridão. A última coisa que viram foi o brilho de seus olhos, agora mais calmos, antes de desaparecerem completamente. Com o relatório em mãos, o grupo correu pelos vagões, ignorando os fantasmas que agora pareciam indiferentes à presença deles. O trem ainda parecia estar contra eles, mudando o caminho e estendendo os corredores. Mas finalmente conseguiram chegar à saída. Do lado de fora, a noite parecia menos opressiva. Mas ao olharem para o trem uma última vez, perceberam que ele ainda os observava, suas luzes frontais brilhando como olhos vigilantes. Isso ainda não acabou, disse Júlia, apertando o relatório contra o peito. Eles sabiam que o que haviam descoberto era apenas o começo. O trem estava vivo. Não havia mais dúvidas. Assim que o grupo entrou no vagão de comando, o chão tremeu, as paredes rangeram, e as luzes piscaram em uma sequência errática, como um coração prestes a explodir. Júlia segurava o relatório contra o peito, como se fosse uma tábua de salvação. Eduardo, Luana e Marcos estavam atrás dela, seus rostos pálidos de medo. Ele está aqui, sussurrou Júlia, sua voz quase inaudível sobre o som crescente do metal rangendo. O condutor apareceu na porta do vagão de comando, sua figura imponente preenchendo o espaço. As correntes em seus braços pareciam vivas, serpentinas de metal enferrujado que sibilavam no ar. Seus olhos brilhavam como dois sóis de ódio. Vocês nunca deveriam ter vindo aqui, rugiu ele, sua voz ecoando como trovões. Júlia deu um passo à frente, ignorando os protestos de Marco. Sabemos o que aconteceu, disse ela, erguendo o relatório. Você foi injustamente acusado. Foi a empresa ferroviária que causou o acidente e você pagou o preço por isso. O condutor parou, suas correntes caindo silenciosamente ao seu lado.
Sua expressão mudou por um breve momento, de raiva para algo próximo de tristeza. Palavras vazias, murmurou ele. O trem exige. Sempre exigiu. O trem não pode exigir nada, gritou Eduardo. Você está preso aqui porque acredita nisso. Porque deixou que isso consumisse. O condutor avançou novamente, mas Júlia continuou falando. Sua voz firme. Você não precisa mais proteger esse segredo. Nós podemos levá-lo ao mundo. Podemos libertar você e todos os outros. De repente, o trem começou a se mover. As janelas tremularam com a paisagem que passava rapidamente, embora todos soubessem que os trilhos estavam inativos há décadas. Era como se o trem estivesse decidindo o desfecho sozinho, correndo em direção a um destino que ninguém compreendia. Os amigos se agarraram ao que podiam enquanto o vagão balançava violentamente. Ele está tentando nos separar, gritou Luana, enquanto uma força invisível a puxava para trás. As correntes do condutor ganharam vida, serpenteando pelo vagão e se enrolando nas pernas de Marcos, arrastando-o para longe. Eduardo tentou segurar o amigo, mas foi repelido por uma onda de energia que emanava do condutor. Vocês não podem fugir, rugiu ele. Ninguém pode. Júlia percebeu que não havia outra saída. Ela olhou para os amigos, suas expressões de desespero gravadas em sua mente. Vocês precisam ir, disse ela, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. O quê? Gritou Eduardo. Não, não vamos te deixar aqui. É a única forma, respondeu Júlia, segurando o relatório com mais força. Ele precisa de alguém para ficar. Alguém para manter tudo isso calmo. Antes que pudessem protestar, Júlia se virou para o condutor. Você quer alguém para ajudar os espíritos, certo? Alguém para acalmar o trem? Eu fico. O condutor parou, suas correntes caindo silenciosamente. Você faria isso? Perguntou ele, sua voz agora cheia de dúvida. Sim. Se isso significa que os outros podem ir embora. O trem pareceu tremer de aprovação e o condutor deu um passo atrás, as chamas de seus olhos diminuindo. Então está feito. As portas do vagão se abriram e Eduardo, Luana e Marcos foram lançados para fora, como se o trem os estivesse cuspindo. Eles rolaram pelo chão coberto de ervas daninhas, olhando para trás enquanto o trem se afastava lentamente, suas luzes ficando mais fracas. Júlia estava na janela do vagão de comando, seu rosto sereno. Ela acenou uma última vez antes de desaparecer na escuridão. Quando o trem finalmente sumiu na névoa, o único som que restou foi o eco distante de um apito. Eduardo caiu de joelhos, segurando a terra com força. Ela se foi, não disse Luana, colocando a mão em seu ombro. Ela salvou a todos nós. Eles ficaram ali, olhando para o vazio, enquanto a noite os envolvia.